Sua mente é como um cavalo selvagem, correndo livre, cheia de energia, mas sem direção. Às vezes, ela te leva a lugares de paz, onde você se sente claro e presente. Outras vezes, ela galopa para o caos, pensamentos ansiosos, memórias que pesam, preocupações que roubam seu foco. Sem rédeas, ela decide o caminho, e você apenas segue. Mestre Shi Heng Yi nos ensina uma verdade poderosa: domine sua mente, ou ela te dominará. Hoje, vamos explorar como assumir o controle desse cavalo selvagem, aprendendo a estar presente, cultivando uma paz que não depende do mundo lá fora, mas da clareza que você constrói dentro de si. Pense por um momento na sua própria mente. Quando foi a última vez que ela te levou para longe do presente? Talvez tenha sido um pensamento que girava sem parar, como uma preocupação com o futuro ou um arrependimento do passado. Ou talvez tenha sido a distração constante, o celular, as notificações, o barulho do dia a dia. Vivemos em um mundo que puxa nossa atenção para todos os lados, e a mente, como um cavalo sem guia, corre atrás de cada estímulo. O resultado é uma sensação de cansaço, de desconexão, de estar vivendo sem realmente estar aqui. Mas Mestre Shi Heng Yi mostra que há um caminho para mudar isso. Um caminho que começa com a presença. Essa ideia de dominar a mente pode parecer desafiadora, mas também é libertadora. Imagine como seria viver com uma mente que trabalha para você, não contra você. Uma mente que, em vez de te prender em loops de ansiedade, te ajuda a encontrar clareza. Uma mente que, em vez de vagar, está presente, conectada ao momento, à vida que está bem na sua frente. Mestre Shi Heng Yi, em uma de suas palestras no Shaolin Temple Europe, comparou a mente a um instrumento. Se você não aprender a tocá-lo, o som será caótico, mas, com prática, pode criar harmonia. Essa harmonia é a presença, o estado em que você guia seus pensamentos, suas emoções, sua vida. Quero te fazer uma pergunta. O que sua mente faz quando você tenta estar presente? Talvez ela te puxe para uma lista de tarefas, ou para uma conversa que não sai da sua cabeça. Se você já se sentiu preso em pensamentos que te afastam do agora, deixe um emoji de cavalo nos comentários. Vamos construir essa jornada juntos, como uma comunidade de pessoas que querem aprender a segurar as rédeas, a viver com mais clareza e paz. Porque quando você domina sua mente, você não apenas encontra presença, você encontra liberdade. Hoje, vamos mergulhar nos ensinamentos de Mestre Shi Heng Yi para descobrir como acalmar esse cavalo selvagem e cultivar uma mente que te serve. Você vai aprender ferramentas práticas, inspiradas na filosofia Shaolin, para superar distrações, controlar pensamentos ansiosos e estar presente no momento que realmente importa, o agora. Não é uma jornada que acontece da noite para o dia, mas cada passo é uma vitória. E, se você ficar até o final, vou te guiar por uma prática simples de 5 minutos, que o próprio Mestre Shi Heng Yi ensina, para acalmar a mente e te conectar ao presente como nunca antes. Essa jornada começa com um entendimento simples, mas profundo. Sua mente não é sua inimiga, mas também não é sua mestra. Ela é uma ferramenta, e você pode aprender a usá-la. Mestre Shi Heng Yi nos ensina que a presença não é sobre esvaziar a mente, mas sobre observá-la, guiá-la, escolhendo onde colocar sua atenção. Em um mundo que nos bombardeia com informações, essa habilidade é mais do que uma prática. É um superpoder. É o que te permite parar de ser levado pelos pensamentos e começar a liderar sua própria vida. Se essas palavras estão ressoando com você, se você sente que é hora de dominar sua mente e viver com mais presença, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, compartilhamos conteúdos que vão te ajudar a cultivar clareza, paz e propósito, inspirados por mestres como Shi Heng Yi. E nos comentários quero saber, o que te puxa para fora do presente? Um pensamento ansioso, uma distração ou algo mais? Deixe sua história, conecte-se com essa comunidade, porque juntos podemos aprender, crescer e transformar nossas mentes. Quando começamos a perceber que nossa mente pode ser guiada, como um cavalo selvagem que aceita as rédeas, uma pergunta surge: por que ela é tão difícil de controlar? Mestre Shi Heng Yi nos ensina que a mente é como um rio. Flui sem parar, às vezes calmo, às vezes turbulento,
carregando pensamentos, memórias e emoções em sua corrente. Essa é sua natureza, e não há como pará-la. Mas assim como um navegante aprende a dirigir seu barco, podemos aprender a navegar esse rio, a estar presentes sem sermos arrastados. Entender a natureza inquieta da mente é o primeiro passo para dominá-la, para transformar o caos em clareza. Pense em como sua mente funciona. Talvez enquanto ouve isso, um pensamento já tenha surgido. Uma tarefa que você esqueceu, uma preocupação com o amanhã, ou uma memória que ainda pesa. Essa é a mente inquieta em ação. Ela divaga, salta de um pensamento a outro, como um cavalo que corre sem rumo. Mestre Shi Heng Yi, em suas palestras no Shaolin Temple Europe, explica que essa inquietação é natural. A mente foi feita para pensar, para antecipar, para lembrar. Mas, em um mundo cheio de estímulos, notificações, prazos, expectativas, ela se torna sobrecarregada, puxando-nos para longe do presente, onde a paz e a clareza residem. Por que a mente divaga tanto? Parte disso vem da ansiedade, essa voz que sussurra, e se? E nos mantém presos a cenários que ainda não existem. Parte vem de hábitos automáticos, como checar o celular sem pensar, ou deixar a mente vagar enquanto fazemos algo rotineiro. E às vezes, buscamos distrações. De propósito, porque estar presente pode ser desconfortável. Enfrentar o agora significa encarar o que sentimos. A dúvida, o tédio, a incerteza, e a mente prefere fugir para o passado ou o futuro, onde pode se ocupar com histórias que parecem mais seguras. Mas essa fuga tem um custo. Ela nos desconecta da vida que está acontecendo agora. Pense em Thich Nhat Hanh, o monge budista que trouxe a atenção plena para o mundo. Durante a Guerra do Vietnã, ele enfrentou caos, perda e medo, mas encontrou paz ao ancorar sua mente no presente. Ele não tentou parar o rio de pensamentos. Ele aprendeu a observá-lo, a deixar as preocupações passarem como nuvens, sem se prender a elas. Sua prática de mindfulness nos mostra que a mente inquieta não é o problema. O problema é quando nos deixamos levar por ela, quando esquecemos que podemos escolher onde colocar nossa atenção. Thich Nhat Hanh nos ensina que, mesmo em tempos de turbulência, a presença é uma escolha que nos devolve o controle. Quero te convidar a refletir sobre isso. O que sua mente faz quando você tenta estar presente? Talvez ela te puxe para uma lista interminável de tarefas, ou para um arrependimento que você não consegue soltar. Talvez ela busque distrações, como rolar o celular ou sonhar acordado. Reserve um momento para notar, sem julgamento, apenas com curiosidade. Essa reflexão é o primeiro passo para entender a natureza da sua mente, para ver como ela flui e onde ela te leva. Mestre Shi Heng Yi nos lembra que conhecer a mente é como conhecer o cavalo que você monta. Só assim você pode segurar as rédeas. Para começar a acalmar esse rio inquieto, vamos experimentar uma prática simples, inspirada nas tradições Shaolin, que Mestre Shi Heng Yi usa para trazer a mente ao presente. Reserve um momento para respirar conscientemente. Inspire pelo nariz por 4 segundos, sentindo o ar preencher seu peito. Expire pela boca por 6 segundos, deixando qualquer tensão se dissolver. Faça isso por 5 ciclos, notando cada respiração, cada movimento do ar. Se pensamentos surgirem, e eles vão surgir, apenas observe-os, como folhas flutuando no rio, e volte à respiração. Essa prática não é sobre parar a mente, mas sobre aprender a não ser levado por ela. Essa respiração consciente é como uma âncora que te traz de volta ao agora. Quando você pratica isso, começa a perceber que os pensamentos, por mais rápidos ou pesados que sejam, não têm o poder de te controlar. Eles são apenas parte do rio, e você é o navegante. Mestre Shi Heng Yi ensina que a mente inquieta só nos domina quando a seguimos sem questionar. Mas, quando aprendemos a observá-la, a escolher onde focar, começamos a tomar as rédeas. E esse é o início da liberdade. A liberdade de estar presente, de viver no momento que realmente importa. Essa natureza inquieta da mente é algo que todos compartilhamos. Talvez sua mente te prenda em preocupações sobre o futuro ou em arrependimentos que você não consegue soltar.
Talvez ela te leve a distrações que parecem inofensivas, mas que roubam sua paz. Mas há esperança. Como Thich Nhat Hanh mostrou, mesmo em meio ao caos, podemos aprender a navegar o rio da mente. E como o mestre Shi Heng-yi nos guia, podemos transformar essa inquietação em uma força, usando-a para crescer, para nos conectar com o presente, para dominar o cavalo selvagem que vive dentro de nós. Quero te convidar a levar essa reflexão adiante. Nos comentários, compartilhe. Qual pensamento mais te distrai do presente? Talvez seja uma preocupação que não sai da cabeça, ou uma distração que te puxa constantemente. Não precisa ser perfeito, apenas honesto. Ao compartilhar, você não está só se conhecendo melhor, mas inspirando outros que também estão, aprendendo a navegar seus rios. E à medida que continuamos, vamos descobrir como transformar essa consciência em autodomínio, aprendendo a segurar as rédeas da mente com firmeza e clareza. Entender a natureza inquieta da mente é como mapear o curso de um rio. Sabemos como ele flui, mas agora precisamos aprender a navegar. Mestre Shi Heng-yi nos ensina que você é o mestre da sua mente, não seu prisioneiro. Autodomínio é a arte de tomar as rédeas desse cavalo selvagem, de guiar seus pensamentos e emoções em vez de ser levado por eles. Não se trata de silenciar a mente, mas de escolher como responder ao seu fluxo, de transformar o caos em clareza, a ansiedade em calma, a distração em presença. Quando você domina sua mente, abre as portas para uma liberdade que ninguém pode tirar. Pense em como a mente pode nos controlar. Talvez você já tenha sentido a raiva subir em uma discussão, levando você a dizer algo que depois lamentou. Ou talvez a ansiedade tenha tomado as rédeas, puxando sua atenção para um futuro incerto, deixando o presente esquecido. Esses momentos são normais. A mente é cheia de energia, de impulsos, de histórias. Mas, sem autodomínio, esses impulsos decidem por nós. Mestre Shi Heng-yi nos lembra que a verdadeira força não está em nunca sentir essas emoções, mas em escolher como agir, em segurar as rédeas mesmo quando o cavalo quer correr desenfreado. Autodomínio começa com observação. É como sentar à beira do rio e assistir as águas passarem, notando cada onda sem se jogar nela. Quando você observa seus pensamentos, a raiva que surge, o medo que aperta, a distração que chama, sem se identificar com eles, algo muda. Você percebe que não é seus pensamentos, você é quem os observa. Essa percepção é o primeiro passo para tomar o controle. Mestre Shi Heng-yi, em suas palestras no Shaolin Temple Europe, fala sobre a importância de ver a mente como um instrumento, não como um maestro. Com prática, você pode aprender a tocar esse instrumento, criando harmonia onde antes havia apenas barulho. A próxima etapa é a pausa, um momento de espaço entre o estímulo e a resposta. Essa pausa é onde o autodomínio ganha vida. Imagine que alguém te critica, e a irritação começa a crescer. Sem pausa você reage, talvez com palavras duras ou ressentimento. Mas com uma pausa, você pode escolher. Escolher ouvir. Escolher responder com calma, ou até escolher não responder. Essa escolha é o poder do autodomínio. Pense em Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Em meio a um sofrimento inimaginável, ele encontrou liberdade ao pausar, ao escolher como responder à dor, ao focar no propósito que o mantinha vivo. Sua história nos mostra que, mesmo nas piores circunstâncias, a mente pode ser guiada. Quero te convidar a experimentar uma prática simples, inspirada no Shaolin, que mestre Shi Heng-yi usa para cultivar esse autodomínio. É a pausa consciente. Pense em uma situação recente que te tirou do equilíbrio. Talvez uma discussão, um momento de estresse, ou um pensamento ansioso que não saía da cabeça. Imagine que você está nessa situação novamente. Antes de reagir, pause por 10 segundos. Respire fundo. Sinta o ar entrar e sair. Pergunte a si mesmo: como quero responder? O que reflete minha verdade? Não se apresse. Sinta o espaço que essa pausa cria. Essa prática é uma forma de tomar as rédeas, de transformar impulsos em escolhas conscientes. Essa pausa consciente é como uma ponte entre o que você sente
E o que você faz? Ela te dá o poder de decidir, de guiar o cavalo selvagem em vez de ser levado por ele. Com o tempo, essa prática se torna um hábito, algo que você faz naturalmente. Você começa a notar que a raiva não precisa te dominar, que a ansiedade não precisa te definir, que a distração não precisa te roubar. Mestre Shiheng Yi ensina que o autodomínio é sobre criar espaço para sua força interior brilhar. A força de escolher com clareza, de viver com intenção, de ser o mestre da sua mente. Autodomínio também é sobre romper padrões. Talvez você tenha o hábito de se criticar quando algo dá errado, ou de deixar o medo guiar suas decisões. Cada vez que você pausa, respira e escolhe uma resposta diferente, está reescrevendo esse padrão. É como ensinar o cavalo a seguir um novo caminho, um que leva à paz, não ao caos. Viktor Frankl usou esse mesmo princípio para transformar sofrimento em propósito, mostrando que a mente, quando guiada, pode encontrar luz mesmo na escuridão. E você também pode fazer isso em cada escolha, em cada momento que decide tomar as rédeas. Essa jornada de autodomínio é universal, mas profundamente pessoal. Talvez sua mente te desafie com pensamentos de dúvida ou com a tentação de se distrair em vez de enfrentar algo difícil. Mas como o mestre Shiheng Yi nos guia, cada desafio é uma chance de crescer, de fortalecer sua habilidade de guiar a mente. E, quando você começa a fazer isso, algo mágico acontece. A mente deixa de ser um cavalo selvagem e se torna um parceiro, uma força que te leva aonde você quer ir. Quero te convidar a levar essa prática adiante. Tente a pausa consciente, uma vez hoje, talvez na próxima vez que sentir uma emoção forte, como frustração ou ansiedade. Pause, respire, escolha. Nos comentários, compartilhe. Quando você conseguiu controlar sua mente? Talvez tenha sido um momento em que escolheu calma em vez de raiva, ou quando superou uma dúvida com clareza. Sua história pode inspirar alguém, nos conectar como uma comunidade que está aprendendo a tomar as rédeas. E à medida que continuamos, vamos explorar como ancorar esse autodomínio na presença, vivendo cada momento com a clareza e a força que a filosofia Shaolin nos oferece. Tomar as rédeas da mente nos dá o poder de escolher como pensamos e agimos, transformando impulsos em decisões conscientes. Mas para que esse autodomínio seja completo, para que a mente se torne verdadeiramente nossa aliada, precisamos de presença. Mestre Shiheng Yi nos ensina que o agora é onde a mente encontra paz. O passado é apenas uma sombra, o futuro uma ilusão. Só o presente é real, é onde podemos guiar o cavalo selvagem, onde a liberdade mental floresce. Viver com presença é como ancorar o barco no meio do rio, deixando a corrente fluir, sem ser arrastado por ela. Pense em como a ausência de presença nos prende. Talvez você já tenha notado sua mente vagando durante uma conversa, perdida em pensamentos sobre o que dizer em vez de ouvir. Ou talvez, em um momento de silêncio, a ansiedade tenha tomado conta, puxando você para preocupações que ainda não existem. Esses são os momentos em que a mente domina, levando-nos para longe do agora, onde a vida realmente acontece. Mestre Shiheng Yi nos lembra que a presença é a chave para a liberdade mental. Ela nos traz de volta ao momento, onde podemos escolher, sentir, ser. Sem presença, até o autodomínio é apenas uma luta contra o rio, não uma navegação consciente. Por que a presença é tão poderosa? Porque ela acalma a mente inquieta, reduzindo a ansiedade que vem de viver no futuro ou no passado. Quando você está presente, os pensamentos perdem seu peso. Eles se tornam como nuvens, passando sem te prender. Essa clareza te dá liberdade para responder à vida com intenção, em vez de reagir por impulso. Imagine como seria viver assim. Cada momento vivido plenamente, cada escolha feita com atenção, cada respiração uma oportunidade de estar aqui, agora. Mestre Shiheng Yi, em suas práticas de Kung Fu, mostra essa presença em cada movimento. Cada gesto é feito com total atenção, como se nada mais existisse. E nós podemos trazer essa mesma qualidade para a nossa vida. Como cultivamos essa presença em um mundo que nos puxa para todos os lados? Uma prática simples, inspirada no Shaolin, é a técnica de ancoragem,
que nos conecta ao momento presente. Quero te convidar a experimentá-la agora. Pare por 30 segundos. Se puder, feche os olhos ou mantenha o olhar suave, fixo em um ponto à sua frente. Sinta seus pés no chão, o peso do seu corpo na superfície onde está. Perceba os sons ao seu redor. Talvez o som do vento, um carro distante ou o silêncio. Agora, observe sua respiração sem mudá-la, apenas notando como o ar entra e sai. Se pensamentos vierem, deixe-os passar, como nuvens no céu. Quando estiver pronto, volte. Essa prática de ancoragem é como uma âncora que te traz ao agora, onde a mente encontra descanso. Mestre Shi Heng Yi ensina que a presença não é sobre eliminar pensamentos, mas sobre escolher onde colocar sua atenção. Quando você se ancora no presente, percebe que a ansiedade, a distração, o peso dos pensamentos pertencem a outro lugar. Não aqui, não agora. E nesse espaço, você é livre. Livre para escolher calma em vez de pressa, clareza em vez de confusão, presença em vez de fuga. Essa prática pode ser feita a qualquer momento, no meio de um dia agitado, antes de uma decisão, ou quando sentir a mente vagando. Pense no Dalai Lama, cuja presença irradia paz mesmo em meio a responsabilidades. Global. Ele enfrenta desafios com uma calma que vem de viver no agora, de ancorar sua mente no momento presente. Sua prática de mindfulness nos mostra que a presença é mais do que uma técnica, é uma forma de ser, uma escolha de estar plenamente aqui, não importa o que aconteça ao redor. Essa escolha transforma a mente de um cavalo selvagem em um companheiro, um aliado que te ajuda a navegar a vida com graça e força. Quando começamos a viver com presença, algo profundo acontece. Os momentos simples ganham vida. O sabor de uma refeição, o som de uma risada, a sensação do ar nos pulmões. Os desafios, mesmo os grandes, parecem menos esmagadores, porque você os enfrenta agora, não carregando o peso do que foi ou do que será. Mestre Shi Heng Yi ensina que a presença é o solo onde a liberdade mental cresce. É onde você toma as rédeas, onde a mente deixa de te dominar e começa a te servir. Quero te convidar a levar essa prática de ancoragem para o seu dia. Tente usá-la 1 ou 2 vezes hoje, talvez quando sentir a mente acelerada ou em um momento de estresse. Pare, sinta seus pés, ouça os sons, respire, observe o que acontece. Nos comentários, compartilhe o que te ajuda a estar presente. Talvez seja uma prática como essa, um momento de silêncio, ou algo que te conecta ao agora. Suas histórias inspiram, nos conectam como uma comunidade que está aprendendo a viver com mais clareza, mais liberdade. Viver com presença é como navegar o rio com confiança, sabendo que você escolhe o curso. É um convite para encontrar paz no agora, para dominar a mente antes que ela te domine. E, à medida que continuamos, vamos explorar como transformar essa presença em um hábito, usando a disciplina para treinar a mente e sustentar a liberdade que você está construindo. A presença nos ancora no agora, dando-nos a liberdade de guiar a mente com clareza e intenção. Mas, para que essa liberdade se torne uma parte constante de quem somos, para que o cavalo selvagem da mente aprenda a seguir nosso comando, precisamos de disciplina. Mestre Shi Heng Yi nos ensina que a mente é um músculo forte, mas requer treino consistente para se tornar confiável. Disciplina é a prática diária de escolher a presença, de fortalecer o autodomínio, de transformar a intenção de estar no agora em um hábito que sustenta nossa paz. É a ponte que nos leva de momentos de clareza a uma vida de liberdade mental. Pense em como a mente responde sem treino. Talvez você já tenha tentado meditar ou focar no presente, mas, após alguns minutos, a inquietação volta. Pensamentos surgem, distrações chamam, e a clareza se dissipa. Esse é o cavalo selvagem, testando as rédeas. A disciplina é o que transforma esse esforço inicial em algo natural. Não se trata de forçar a mente a obedecer, mas de treiná-la com paciência, como um cavaleiro que, dia após dia, ensina seu cavalo a seguir o caminho. Mestre Shi Heng Yi nos lembra que a consistência é mais poderosa que a intensidade. São os pequenos atos diários que moldam a mente. Disciplina
não significa rigidez ou perfeição. É sobre compromisso. Sobre escolher retornar à prática mesmo quando a motivação está baixa. No Shaolin Temple Europe, Mestre Shiheng Yi vive isso em sua rotina. Ele acorda antes do amanhecer. Pratica Kung Fu com precisão. Medita para centrar a mente e dedica tempo ao estudo. Cada ação é um treino, não apenas do corpo, mas da mente, reforçando sua capacidade de estar presente. E o que torna isso tão inspirador é que ele não nasceu com essa disciplina. Ele a construiu com escolhas diárias que qualquer um de nós pode adotar, adaptadas à nossa vida. Quero te convidar a experimentar uma prática que pode trazer essa disciplina para o seu dia. Reserve 10 minutos pela manhã para uma rotina matinal inspirada no Shaolin. Comece com 3 minutos de alongamento suave. Estique os braços, gire os ombros, flexione o corpo, sentindo cada movimento como um despertar. Depois, passe 4 minutos em uma respiração consciente. Inspire pelo nariz por 4 segundos. Expire pela boca por 6, notando o ritmo do ar. Por fim, use 3 minutos para definir uma intenção para o dia. Pergunte: o que quero trazer hoje? Presença? Paciência? Foco? Diga essa intenção em voz alta ou anote-a. Essa rotina é uma forma de treinar a mente, de começar o dia com as rédeas nas mãos. Essa prática não exige que você seja perfeito. Haverá dias em que o alongamento será rápido ou em que a respiração parecerá mecânica, e está tudo bem. Mestre Shiheng Yi ensina que a disciplina não é sobre nunca falhar, mas sobre voltar ao treino, dia após dia. Cada vez que você retorna a essa rotina, você fortalece o músculo da mente. Você cria um espaço onde as distrações do mundo, o estresse, as notificações, as preocupações, têm menos poder. E com o tempo, você começa a sentir uma mudança. A presença se torna mais natural, o autodomínio mais firme, a paz mais acessível. Pense em Serena Williams, que se tornou uma das maiores atletas do mundo através de uma disciplina incansável. Ela não conquistou seus títulos porque sentia motivação todos os dias. Ela treinava, mesmo em dias de dúvida, enfrentando lesões e pressões. Sua disciplina era um compromisso com sua visão, um treino diário que moldou não apenas seu corpo, mas sua mente. Essa mesma disciplina está ao seu alcance. Não importa o tamanho do seu objetivo. Pode ser nos 10 minutos da sua rotina matinal ou na escolha de pausar antes de se deixar levar por um pensamento ansioso. Cada ato de disciplina é um passo em direção à liberdade mental. Quando você vive com disciplina, algo profundo acontece. A mente começa a reconhecer você como o mestre, não o passageiro. Os pensamentos ainda surgem, as distrações ainda aparecem, mas você tem as rédeas, sabendo como guiar o cavalo de volta ao caminho. Essa consistência cria confiança. Confiança em sua capacidade de estar presente, de dominar a mente, antes que ela te domine. Mestre Shiheng Yi ensina que a disciplina é como regar uma semente. Com cuidado diário, ela cresce, tornando-se uma árvore que sustenta sua paz, não importa a tempestade. Quero te convidar a levar essa prática adiante. Tente essa rotina matinal por uma semana ou crie sua própria versão. Talvez 5 minutos de respiração e uma intenção para o dia. Observe como você se sente. Nos comentários, compartilhe. Qual hábito você vai adotar para treinar sua mente? Ou, se você já tem uma prática que te ajuda a ficar presente, conte para nós. Essas histórias nos conectam, inspiram, mostram que todos estamos aprendendo a segurar as rédeas, um dia de cada vez. E, à medida que continuamos, vamos explorar como transformar essa disciplina em resiliência, para que a mente não apenas obedeça, mas floresça, mesmo diante dos maiores desafios. A disciplina nos dá a estrutura para treinar a mente, transformando a presença em um hábito que nos mantém no comando. Mas, mesmo com prática, a mente enfrentará tempestades, pensamentos difíceis, emoções intensas, momentos em que o cavalo selvagem parece impossível de guiar. Mestre Shiheng Yi nos ensina que os pensamentos são como nuvens. Eles vêm e vão, e nossa resiliência está em deixá-los passar sem nos prender. Resiliência é a capacidade de superar os desafios da mente,
de crescer com as dificuldades, de transformar o peso dos pensamentos em lições que fortalecem nossa liberdade mental. É o que nos permite navegar o rio, mesmo quando as águas estão agitadas. Pense em como a mente pode nos testar. Talvez você já tenha enfrentado um pensamento que não saía da cabeça, uma dúvida que te fazia questionar seu valor, ou uma preocupação que roubava sua paz. Esses momentos são como ventos fortes, sacudindo o barco da sua presença. Na filosofia Shaolin, mestre Shi Heng-yi nos mostra que esses desafios não são para serem evitados, mas enfrentados. Eles são professores, oportunidades de treinar a mente para ser mais forte, mais flexível, mais resiliente. Cada vez que você enfrenta um pensamento difícil e escolhe não se deixar levar, está construindo uma força que nenhuma tempestade pode abalar. Resiliência não é sobre ignorar os pensamentos ou fingir que eles não existem. É sobre olhar para eles com curiosidade, perguntando: o que esse pensamento está me ensinando? Essa pergunta é uma ferramenta poderosa que transforma a dificuldade em crescimento. Talvez um pensamento de autocrítica te ensine a praticar compaixão. Talvez uma preocupação te mostre a importância de focar no que você pode controlar. Pense em Nelson Mandela, que enfrentou décadas de prisão com uma mente resiliente. Ele não negou a dor ou o medo, mas refletiu sobre o que cada desafio podia ensinar, transformando o sofrimento em propósito. Sua resiliência nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a mente pode encontrar luz. Como cultivamos essa resiliência no dia a dia? Uma prática simples, inspirada no Shaolin, é refletir sobre os pensamentos que nos desafiam. Quero te convidar a experimentar isso agora. Pense em um pensamento difícil que surgiu recentemente. Talvez uma dúvida, um medo ou uma crítica interna que te abalou. Feche os olhos, se puder, e traga esse pensamento à mente. Agora, pergunte a si mesmo: o que esse pensamento está me ensinando? Como ele pode me tornar mais forte? Não se apresse em responder. Deixe a pergunta ecoar, sinta o que surge. Talvez seja uma lição sobre paciência, sobre soltar o controle, ou sobre confiar em si mesmo. Quando estiver pronto, volte. Essa prática de reflexão é como polir uma pedra até revelar sua beleza. Mestre Shi Heng-yi ensina que, quando olhamos para os pensamentos com intenção, eles deixam de ser inimigos. Eles se tornam nuvens, passageiras, que nos mostram algo sobre nós mesmos. Você pode usar essa reflexão a qualquer momento. Quando um pensamento ansioso surgir, após um momento de frustração, ou mesmo em um dia tranquilo. Cada vez que você faz essa pergunta, está treinando sua resiliência, transformando o que poderia te derrubar em algo que te eleva. E, com o tempo, você começa a ver os pensamentos difíceis não como pesos, mas como professores que fortalecem sua mente. Resiliência também exige paciência. Nem todo pensamento difícil traz uma lição imediata, e nem toda tempestade mental se dissipa rápido. Às vezes, a mudança é lenta, como uma semente que leva tempo para crescer. Nelson Mandela não encontrou todas as respostas durante seus anos de prisão, mas sua resiliência veio de confiar que o crescimento estava acontecendo, mesmo nos dias mais duros. Essa paciência nos liberta da pressão de resolver tudo de uma vez e nos permite crescer no ritmo da mente. Cada momento de reflexão, por menor que seja, é uma prova de que você está se tornando mais forte. Quando começamos a viver com resiliência, algo mágico acontece. Os pensamentos difíceis ainda vêm, mas eles não te dominam. Você começa a sentir uma confiança tranquila, sabendo que pode navegar qualquer tempestade, porque já navegou antes. Sua mente se torna mais leve, não porque os desafios desapareceram, mas porque você aprendeu a deixá-los passar. Mestre Shi Heng-yi ensina que a resiliência é como um rio que encontra seu caminho, mesmo entre rochas. Cada obstáculo é uma chance de crescer, de fortalecer o músculo da mente, de transformar o caos em clareza. Quero te convidar a levar essa reflexão adiante. Pense em um pensamento difícil que você enfrentou e o que ele te ensinou. Nos comentários, compartilhe essa história. Talvez seja um momento em que você superou uma dúvida ou quando transformou um medo em coragem. Sua experiência pode inspirar alguém, mostrar que todos nós crescemos através das tempestades da mente.
E, à medida que continuamos, vamos explorar como conectar essa resiliência a um propósito maior, dando à mente um destino que não apenas a sustenta, mas a faz voar. A resiliência nos permite navegar as tempestades da mente, transformando pensamentos difíceis em lições que fortalecem nossa liberdade interior. Mas, para que esse controle mental seja mais do que uma resposta aos desafios, para que o cavalo selvagem da mente galope com direção, precisamos de propósito. Mestre Shi Heng-yi nos ensina que uma mente dominada sem propósito é como um cavalo sem destino, poderosa, mas perdida. Propósito é a bússola que guia nossos pensamentos, a chama que dá sentido ao nosso autodomínio, a razão que nos faz escolher a presença mesmo quando o caminho é difícil. É o que transforma o controle mental em uma jornada com significado. Pense em como o propósito se manifesta na sua vida. Talvez você já tenha sentido isso em momentos em que estava tão alinhado com algo, uma paixão, uma causa, um valor, que a mente parecia clara, focada, em paz. Propósito não precisa ser grandioso, como mudar o mundo. Pode ser tão simples quanto viver com autenticidade, inspirar uma pessoa, ou cultivar calma no seu dia a dia. Mestre Shi Heng-yi fala sobre viver com intenção, sobre alinhar cada escolha com o que é verdadeiro para você. E isso começa com uma pergunta: o que te faz sentir vivo? Não o que o mundo espera, mas o que acende uma luz dentro de você. Encontrar propósito é como descobrir uma melodia que sempre esteve no seu coração, mas que às vezes é abafada pelo barulho da vida. Estamos cercados de vozes dizendo o que deveríamos querer: sucesso, validação, conforto. Mas propósito é pessoal, único. É sobre ouvir o que te move, o que te dá energia mesmo nos dias mais desafiadores. Pense em Malala Yousafzai, cuja mente focada transformou uma luta pessoal em um movimento global pela educação. Seu propósito não era apenas sobreviver a um atentado, mas usar sua voz para abrir caminhos para outras meninas. Ela encontrou essa direção ao refletir sobre o que a fazia sentir viva, e isso guiou cada pensamento, cada ação. Na filosofia Shaolin, propósito é cultivado através da reflexão. Quero te convidar a uma prática simples, que leva apenas 5 minutos, para começar a ouvir essa melodia interior. Pegue um caderno ou um pedaço de papel e escreva respostas para 2 perguntas. O que me faz sentir vivo? E como quero impactar o mundo, mesmo que seja de forma pequena? Não se preocupe em escrever algo perfeito. Deixe as palavras fluírem, como se estivesse conversando consigo mesmo. Talvez você escreva sobre momentos que te trazem alegria, como criar algo, ajudar alguém ou estar na natureza. Talvez descubra que quer impactar com gestos simples, como trazer paz a quem está ao seu redor. Essa prática, inspirada nos ensinamentos de Mestre Shi Heng-yi, é uma forma de iluminar a bússola do seu propósito. Quando você faz esse exercício, algo começa a se revelar. Talvez você perceba que sente vida ao ensinar, ao explorar ou ao ouvir. Talvez descubra que quer deixar uma marca através de bondade, coragem ou curiosidade. Essas respostas são como estrelas, apontando o caminho. E o mais poderoso é que essa prática não é algo que você faz uma vez só. Você pode voltar a ela sempre que precisar, porque o propósito cresce e muda, assim como você. Mestre Shi Heng-yi nos lembra que a vida é uma prática contínua, e cada reflexão nos aproxima da nossa verdade. Propósito também é sobre impacto. Cada escolha alinhada com o que te move cria ondulações. Um momento de presença com alguém que você ama, uma ação que reflete seus valores, uma decisão de seguir o que te inspira. Tudo isso deixa marcas. Pense em como o Mestre Shi Heng-yi, ao seguir seu chamado no Shaolin Temple Europe, toca pessoas que nunca encontrará. Ele não começou querendo ser um mestre global. Começou sendo fiel à sua intenção. E esse compromisso com seu propósito criou um impacto que vai além dele. Você também tem esse poder, em cada pensamento que guia, em cada momento que escolhe estar presente. Viver com propósito dá ao controle mental um sentido maior. Quando você sabe o que te guia,
os pensamentos difíceis parecem menos pesados, porque você tem uma razão para enfrentá-los. As distrações perdem força, porque você sabe onde quer focar. E mesmo nos dias em que a mente parece inquieta, o propósito é como uma luz que nunca apaga, sempre lá para te orientar. Mestre Shi Heng-yi ensina que propósito é o fogo que aquece a jornada. Alimente-o com reflexão, com escolhas conscientes, com presença, e ele te levará a lugares que nunca imaginou. Quero te convidar a levar essa reflexão adiante. Tente a prática de escrita, ou apenas pense sobre essas perguntas por um momento. Nos comentários, compartilhe. Qual é o propósito que guia sua mente agora? Talvez seja algo claro, como criar algo novo, ou algo que você ainda está descobrindo, como viver com mais clareza. Sua história pode acender a luz de outra pessoa, nos conectar como uma comunidade que está aprendendo a guiar a mente com direção. E à medida que continuamos, vamos explorar como sustentar esse controle mental, encontrando o equilíbrio que mantém a chama do propósito brilhando forte. O propósito dá à nossa mente uma direção, transformando o controle mental em uma jornada com significado. Mas, para que essa jornada seja sustentável, para que o cavalo selvagem da mente galope com força sem se esgotar, precisamos de equilíbrio. Mestre Shi Heng-yi nos ensina que uma mente forte precisa de equilíbrio para não se desgastar. Como um rio que flui com harmonia, nem muito rápido nem estagnado, nossa mente prospera quando sabemos equilibrar esforço e descanso, foco e leveza, ação e pausa. Equilíbrio é o que sustenta a chama do propósito, garantindo que nossa liberdade mental brilhe por muito tempo. Pense em como a vida moderna nos desafia a encontrar esse equilíbrio. Estamos constantemente correndo, atrás de metas, responsabilidades ou até da versão ideal de nós mesmos. É fácil cair na armadilha de acreditar que dominar a mente significa nunca parar, sempre meditar, sempre estar presente. Mas Mestre Shi Heng nos lembra que a verdadeira força mental não vem de esgotar nossas energias, mas de saber dosá-las. Assim como no Kung Fu, onde cada movimento é preciso, nem apressado nem lento, nossa prática mental precisa de ritmo. Sem equilíbrio, o autodomínio vira obsessão, a presença vira pressão, e o propósito pode se transformar em exaustão. Equilíbrio não é sobre dividir a vida em partes perfeitas, trabalho, descanso, espiritualidade, como se fosse uma fórmula exata. É sobre ouvir a si mesmo, reconhecer quando precisa se dedicar e quando precisa soltar. Pense em Oprah Winfrey, que equilibra uma carreira intensa com momentos de introspecção e cuidado pessoal. Ela medita, reflete, mas também reserva tempo para a alegria, para conexões que a nutrem. Sua força mental não vem de fazer tudo, mas de escolher o que a sustenta, criando espaço para recarregar. Essa abordagem nos mostra que equilíbrio é uma prática, uma dança entre dar e receber, entre esforço e renovação. Como encontramos esse equilíbrio no dia a dia? Uma prática poderosa, inspirada no Shaolin, é reservar tempo para refletir sobre o que nos nutre e o que nos esgota. Quero te convidar a experimentar isso agora, por apenas 5 minutos. Pegue um caderno ou apenas pense sobre isso. Pergunte a si mesmo: o que está me nutrindo agora? O que está me esgotando? Talvez o que te nutre seja um momento de silêncio pela manhã, uma conversa com alguém querido ou uma caminhada ao ar livre. Talvez o que te esgota seja o excesso de notificações, dizer sim a compromissos desnecessários ou pensamentos que te puxam para baixo. Escreva ou reflita sobre como pode trazer mais do que te nutre e menos do que te pesa. Essa prática, que Mestre Shi Heng usa para manter a harmonia, é um convite para ajustar o ritmo da sua mente. Essa reflexão é como uma bússola para o equilíbrio. Ela te ajuda a perceber quando está se afastando do centro, quando está dando demais em uma área e negligenciando outra. Talvez você note que está tão focado em controlar a mente que esqueceu de descansar, ou que está evitando algo importante por medo de errar. O equilíbrio não elimina os desafios, mas cria espaço para que sua mente se renove, para que sua prática de presença e autodomínio seja sustentável.
Mestre Shiheng Yi ensina que, assim como o corpo precisa de repouso, após o treino, a mente precisa de pausas para crescer. Equilíbrio também é sobre aceitar os ciclos da vida. Haverá momentos de grande esforço, como quando você mergulha em uma prática nova ou enfrenta um desafio mental. E haverá momentos de quietude, de recarregar as energias. Oprah Winfrey, por exemplo, equilibra seus projetos globais com retiros pessoais, sabendo que a pausa alimenta sua clareza. Essa aceitação dos ciclos nos liberta da culpa de não fazer o suficiente e nos lembra que descansar é tão essencial quanto agir. Cada momento de cuidado, cada pausa, é um investimento na sua força mental, uma forma de garantir que o cavalo selvagem galope com vigor. Quando começamos a viver com equilíbrio, algo profundo acontece. A mente se torna mais leve. Não porque os pensamentos pararam, mas porque você está cuidando da sua energia. Sua presença se aprofunda, porque há espaço para estar no agora. Seu propósito ganha força, porque você tem a clareza para persegui-lo sem se queimar. Mestre Shiheng Yi ensina que equilíbrio é a fundação de uma mente dominada. A raiz que sustenta tudo o que construímos. É o que nos permite guiar o cavalo selvagem, não apenas por um dia, mas por uma vida inteira. Quero te convidar a levar essa prática de reflexão para a sua semana. Tente reservar 5 minutos, uma vez por semana, para perguntar: o que está me nutrindo? O que está me esgotando? Ajuste uma coisa, por menor que seja. Talvez silenciar o celular por 1 hora, ou reservar um momento para algo que te traz paz. Nos comentários, compartilhe. O que te ajuda a equilibrar sua mente? Talvez seja uma prática como meditar, ou algo simples como ouvir música em silêncio. Suas histórias inspiram, nos conectam como uma comunidade que está aprendendo a viver com harmonia e força. Viver com equilíbrio é como regar a árvore da sua mente, garantindo que ela cresça forte e saudável. É um convite para sustentar a chama do propósito, para dominar a mente sem se esgotar. E à medida que continuamos, vamos reunir tudo o que aprendemos: presença, disciplina, resiliência, propósito, equilíbrio, para criar uma mente que não apenas te obedece, mas te leva a novos horizontes, onde a liberdade e a paz são sua realidade. O equilíbrio nos permite sustentar a mente dominada, mantendo a chama do propósito acesa sem nos esgotarmos. Tudo o que exploramos até agora, entender a mente inquieta, cultivar autodomínio, ancorar na presença, treinar com disciplina, superar desafios com resiliência, guiar com propósito, encontrar harmonia, converge para uma verdade profunda. Sua mente é sua liberdade. Mestre Shiheng Yi nos ensina que, quando você domina sua mente, domina sua vida. Não se trata de silenciar o cavalo selvagem, mas de guiá-lo com intenção, transformando o caos em clareza, a inquietação em paz, a distração em presença. Você é o navegante do rio, e cada escolha consciente é um passo em direção à liberdade. Pense em tudo o que compartilhamos. Começamos reconhecendo a natureza da mente, um rio que flui sem parar, muitas vezes nos puxando para longe do agora. Aprendemos que o autodomínio nos dá as rédeas, permitindo-nos escolher como responder aos pensamentos e emoções. A presença nos ancorou no momento presente, onde a liberdade mental vive. A disciplina transformou essa presença em um hábito, enquanto a resiliência nos ensinou a crescer com os desafios, vendo os pensamentos difíceis como nuvens que passam. O propósito deu direção à nossa jornada, e o equilíbrio garantiu que ela seja sustentável. Cada prática é uma peça do mapa, guiando-nos para uma mente que não nos domina, mas nos eleva. Mestre Shiheng Yi, em uma de suas palestras no Shaolin Temple Europe, disse algo que ecoa como um convite: domine sua mente, e você dominará sua vida. Essa é a essência do que vivemos hoje. Não se trata de eliminar os pensamentos, de nunca sentir ansiedade, ou de alcançar uma perfeição impossível. Trata-se de assumir o comando, de escolher onde colocar sua atenção, de viver com intenção no único momento que existe, o agora. Cada vez que você respira conscientemente, pausa antes de reagir, ou reflete sobre seu propósito, está tomando as rédeas, construindo uma liberdade que ninguém pode tirar. Quero te convidar a agir agora,
enquanto essas palavras ainda ressoam em você. Escolha uma prática que tocou seu coração. Talvez seja a respiração consciente de 5 ciclos para acalmar o rio da mente. Talvez seja a pausa de 10 segundos para escolher com clareza. Ou quem sabe a reflexão de 5 minutos, perguntando o que te nutre e o que te esgota. Não precisa ser grande, apenas comece. Faça esse compromisso com você mesmo, porque cada pequeno ato é como ajustar as rédeas, um movimento que te leva mais perto da paz e da clareza que você busca. Você não está sozinho nessa jornada. Cada pessoa que ouve essas palavras, que tenta uma prática, que compartilha uma história nos comentários, faz parte de uma comunidade. Somos todos navegantes, aprendendo a guiar o rio da mente, a transformar o cavalo selvagem em um aliado. Então, nos comentários, quero te convidar a compartilhar. Qual prática você vai adotar para dominar sua mente? Foi a ancoragem no presente? A rotina matinal? A reflexão sobre propósito? E, se puder, marque um amigo que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos inspirar uns aos outros, criar uma corrente de clareza e liberdade que vai além de nós. Se essas ideias mexeram com você, se você sente que é hora de continuar guiando sua mente, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, compartilhamos conteúdos inspirados por mestres como Zhi-Heng Yi, para te ajudar a viver com mais presença, propósito e paz. Cada vez que você volta, está dizendo sim para a sua prática, para a sua liberdade, para a sua mente. Essa jornada não tem uma linha de chegada. Haverá dias em que sua mente estará calma, fluindo como um rio tranquilo, e outros em que as nuvens de pensamentos parecerão pesadas. Mas, com as ferramentas que compartilhamos, autodomínio, presença, disciplina, resiliência, propósito, equilíbrio, você tem tudo o que precisa para continuar. Mestre Zhi-Heng Yi nos lembra que a vida é uma prática, e cada momento é uma chance de navegar, de ajustar o curso, de escolher o presente. Os pensamentos virão, as distrações surgirão, mas você é o mestre, segurando as rédeas, guiando o cavalo para onde sua liberdade vive. Então, enquanto leva essas palavras com você, quero te deixar com um convite final. Pare por um momento hoje. Respire fundo. Sinta a força que já está dentro de você, a clareza que cresce a cada escolha. Escolha uma prática, um pequeno ato de presença, e comece. Porque a liberdade que você busca, uma vida de paz, de propósito, de domínio mental, não está no futuro. Ela está aqui, agora, nas suas mãos. Domine sua mente, e você dominará sua vida.